Bahar abraça Seida e diz que sente muito pela mãe, pois ela está paralisada e não pode mais cuidar de Arda. Ela pergunta o que Henry lhe contou sobre isso e Seida pede para ele não nomear aquele homem, hoje ele disse algo horrível para ela. Bahar pergunta o que aconteceu e Seida diz que Henry com raiva lhe garantiu que ele não era o pai de Arda, algo com o qual ela não concorda porque sabe muito bem que ele é. Bahar diz a ele que Henry está infeliz por negar ser pai e que ele deveria fazer um teste de paternidade para jogar na cara dele para que ele perceba a verdade. Seida avisa que ele já fez e o resultado foi negativo. Bahar começa a duvidar de Seida, que percebe isso e, chateada, diz que é melhor ela trazer lençóis para ele dormir. No dia seguinte, Bahar entra no quarto de Seida para lhe entregar os cobertores que usou e avisar que vai para casa. Ela toca a mão de Seida, depois toca sua testa e pergunta se ela está se sentindo bem porque está com febre alta. Seida se senta e diz que só vai tomar um remédio e ir trabalhar, já que é seu primeiro dia e ela não pode faltar. Bahar diz a ele que se ele entrar nesse estado poderá infectar alguém. Ela deita Seida de volta na cama e diz que a substituirá hoje. Da mesma forma, ele avisa que levará Arda para que ela fique em casa com os filhos. Seida agradece. No apartamento de Bahar, Enver está bebendo água e vemos que ela está vestindo roupas femininas. Ele se vira e vê a Tícia atrás dele, que pergunta por que ele está vestido assim. Enver explica sobre o incêndio em sua casa e que Bahar lavou suas roupas e as colocou para secar. Então Enver ouve que Sirin chega e tenta esconder a Tícia atrás dele. Sirin pergunta o que ele está escondendo, mas Enver não responde nada. Ele pergunta se ela viu suas roupas e Sirin apenas responde que ela as jogou na rua. Enver a persegue até o banheiro e pergunta à filha por que ela fez isso se eram as únicas roupas que ela tinha e que conseguiu resgatar do fogo. Sirin pede que ela não se preocupe porque ele vai conseguir mais roupas para ela. Enver revê a Tícia, que lhe diz que ela deveria se acalmar, porque Sirin nem se lembra que foi ela quem lhe deu aquele terno. Enver, irritado, diz que fará o mesmo com ela, pega as roupas da filha e joga na rua. Sirin sai do banheiro e pergunta com quem ele estava conversando, mas Enver só responde sem ninguém. Então alguém bate na porta e Enver vai abri-la. Arif chega ao refeitório de Henry para conversar sobre emprego. Ele pede desculpas por encontrá-lo muito cedo, mas Arif pede que ele não se preocupe porque está acostumado a acordar cedo. Os dois se sentam e Henry conta que só descobriu o que aconteceu ontem porque Sirin ligou para ele e não virá trabalhar hoje. Arif, confuso, pergunta o que aconteceu e Henry conta que houve um incêndio gravíssimo na casa de Enver que perdeu tudo. Surpreso, Arif diz que não sabia de nada porque ninguém lhe contou. Enver observa Arda e Sirin com raiva diz ao pai que o fogo não foi suficiente, agora eles têm que cuidar de 3 filhos e ela não consegue encontrar suas roupas. Enver conta que a jogou na rua, e esse é o castigo que ele merece. Sirin grita com raiva como ele se atreveu a fazer isso se tivesse o envelope com todo o seu salário nas calças. Procure as roupas dela. Enver se sente mal pelo que fez e olha pela janela. Fazila se prepara para fazer o chá, alguém toca a campainha e a velha abre a porta e vê Bahar, muito feliz em vê-la. Pergunta por que ela veio e Bahar explica que Seida acordou doente e ela veio para substituí-la. Ela hoje. Fazila diz a ela que está bem e pede que ele continue. Ela leva Bahar até o quarto onde ele a apresenta ao filho Raif como uma mulher que conheceu após sofrer o mesmo acidente e que hoje os ajudará porque Seida adoeceu. Bahar diz a Raif que está encantado em conhecê-lo, mas ele responde rudemente dizendo que nem o conhece e já afirma estar encantado. Fazila pede desculpas a Bahar porque seu filho sempre foi assim desde criança. Raif conta para a mãe que é estranho que ele fale sobre sua infância, já que quase sempre não estava presente quando era pequeno. Ele se aproxima de Bahar e pede que ele veja suas mãos. Bahar mostra-as e Raif depois de vê-las apenas diz que irá para seu quarto e não quer aspirador de pó. Fazila convida Bahar para tomar chá no terraço. Bahar sugere ajudá-la a fazer chá, mas Fazila gentilmente apenas pede que ele se sente. Fazila vai buscar as bebidas e Bahar vigia a mansão. Mais tarde, Fazila e Bahar já estão no terraço e o escritor pergunta como ele está. Bahar diz que ele está bem, mas Fazila pergunta como ele realmente está.
Bahar chora e pede perdão por incomodá-la com seus problemas. Fazile diz a ela que embora não se conheçam muito bem, ele estava com ela naquela noite, então interpretará suas lágrimas como um sinal de confiança. Ela pergunta novamente como ele está. Raif olha pela porta e ouve a conversa. Bahar responde que tem muitas coisas com que se preocupar. Seus filhos perderam o pai, uma jovem perdeu a mãe e um homem perdeu a esposa. Ela está tão saturada que não saberia responder se é certo ou errado. Se sente sozinha e não tem nada sob controle. Raif a ouve com atenção. Bahar diz a Fazile que a cada dia que passa ele se sente à deriva e não há nada além de tristeza em sua vida. Agora tudo o que ele quer é se sentir melhor. Ela pede desculpas por desabafar dessa forma e diz que é melhor começar a trabalhar, mas Fazile pede que ela fique mais um pouco e conte um pouco mais sobre ela. Bahar diz que ela não tem muito o que contar porque não há nada de especial em sua vida. Fazile diz que ela é uma escritora que não consegue parar de pensar em si mesma. Então ela deve acreditar em si mesma e no quão especial ela é. Ou seja, ele não quer saber de sua história para satisfazer sua curiosidade, mas sim pode tomá-la como uma terapia para se libertar, porque quando fala ele cura a alma. Bahar diz que quer saber uma coisa primeiro e é porque parou de escrever. Fazile diz que agora que ela está perguntando, ela acredita que ela mesma não está pronta para se curar. De repente, Raif pergunta com raiva se eles vão conversar no terraço o dia todo e não vão deixar Bahar arrumar seu quarto. Além disso, ele não consegue acreditar que ela serviu o chá na louça para convidar uma empregada. Bahar rapidamente se levanta e começa a trabalhar. Sirin bebe um pouco de água. Enver pede calma à filha e pede desculpas pelo que fez com ela, e também pergunta por que ela estava com todo o salário no bolso. Transtornado, Sirin lhe diz que nunca lhe ocorreu que seu pai jogaria suas roupas na rua. As crianças acordam e ao verem como Enver está vestido, riem dele e dizem que ele está engraçado. Sirin avisa que não é hora de rir, talvez não vejam que ele está vestido assim porque suas roupas foram queimadas. Enver pede para ele se acalmar e as crianças saem da cama rindo. Eles cumprimentam Arda e perguntam por que Arda está ali. Enver explica a eles que Seida ficou doente e sua mãe está trabalhando em sua casa hoje. Enver pede a Sirin que vá procurar roupas lá em cima. Doruk pergunta se ele usará as roupas de seu pai e Enver só responde se eles permitirem. Nizam lhe dá permissão, então Enver pede a Sirin que vá pedir as chaves a Arif, mas a louca ondulada se recusa a ir. Nizam também não quer ir. Doruk diz que pode ir, mas Nizam balança a cabeça e pede que ele não vá. Aí o pequeno diz que também não pode. Enver não tem escolha a não ser sair vestido assim para pegar a chave do apartamento de Sar. Sirin abraça os sobrinhos e os parabeniza por não terem ido. Enver desce muito envergonhado e bate na porta do apartamento de Arif e Yusuf abre com raiva. Enver pede ao velho cocoliso que lhe dê as chaves do apartamento de Sar para que ele possa vestir uma roupa, pois sofreu um acidente, sua casa pegou fogo e ele ficou sem nada. Enver pede novamente que ele lhe dê as chaves do apartamento de Sar. Yusuf pergunta por que ele quer essas chaves. Enver diz que ele precisa comprar roupas, mas Yusuf diz que não acha que essas roupas sejam do seu tamanho. Enver o faz ver que pelo menos vai caber melhor nele do que o que ele está usando, então ele pede ao velho careca que lhe dê a chave antes que alguém o encontre assim. Yusuf diz que ele não tem as chaves, mas seu filho Arif tem. Enver faz várias perguntas a ele, Yusuf fica chateado e fecha a porta. Enver grita com ele de fora que ele é hostil. Arda fica em silêncio. Enver volta ao apartamento e reclama que Yusuf é um homem muito rude e indelicado. O alfaiate não consegue explicar como Arif tem um pai assim. Sirin começa a dizer que não espera menos do pai de Arif. O que se pode esperar do pai de um assassino ou talvez tenha esquecido que é o culpado pela morte de Atis e Sarp. Enver pede que ela não comece com as acusações porque as crianças podem ouvi-la, mas ela diz que não está interessada. Seus sobrinhos deveriam saber que o juiz considerou Arif culpado do ocorrido e não pode forçá-la a perdoá-lo. Ninguém o fará. A louca vai embora e Enver fica pensando. Então o alfaiate se aproxima de Arda e pergunta se ele está bem, mas o menino parece surdo. Doruk pergunta a Nizam por que não o deixou ir à casa de Arif. Nizam pergunta se ele esqueceu o que sua tia disse ontem à noite. Doruk pergunta o que ele disse e Nizam conta que Arif causou o acidente.
Então seu pai morreu porque Arif não tomou cuidado. Aconteceu a mesma coisa com Atice, ou seja, Arif matou os dois. Doruk fica triste e Nizam troca de camisa. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.